capítulo 10, faremos a leitura do texto que diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor Yahvé disse a Satanás: o Senhor Yahvé te repreenda, ó Satanás. Sim, repreende. Não é este o tição tirado. Perdão, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreendas, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor Yahvé estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor Yahvé dos exércitos: se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo de novo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor Yahvé dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Um só dia, naquele dia, diz o Senhor Yahvé dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vinde e para debaixo da figueira. Que Deus nos abençoe nessa noite e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus amados, a roupa, ela é um sinal ou uma circunstância que você foi colocar dessa forma. Fomos convidados para irmos a um determinado lugar. E a roupa, ela é um fator preponderante para nos fazer estarmos tranquilos ou de uma forma desestabilizados emocionalmente. Nós temos essas dificuldades quando nos deparamos com algum tipo de programação que alguém não nos avisa e nós vamos de maneira um tanto desprovido, com roupa mais simples. E quando você chega naquele lugar, você toma um susto, gente, eu vim todo desse jeito, todo mundo bem arrumado, coisa do tipo, e você logo fica desestabilizado emocionalmente. A primeira ação, a primeira que pensamos é: vamos embora, que não tem condição de ficar nesse lugar não. Mas quando estamos com as roupas adequadas para o ambiente ou a situação, nos sentimos confiantes. Vou preparado, coloquei uma roupa que eu me sinto confortável, então eu vou enfrentar qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de reunião, porque eu estou bem, vesti bem, estou a caráter, estou tranquilo, estou confiante. E aí a pessoa vai, pois nós estamos em harmonia com o padrão social que aquele lugar exige, que aquele local vai exigir. Por outro lado, então, quando usamos uma vestimenta inadequada, como já citado, para uma situação, nos sentimos deslocados, ficamos muitas vezes com pesar: não está legal, aqui eu não estou me sentindo bem. Imagine a situação como se nós estivéssemos, muitas pessoas têm até sonhos, né, tem algumas síndromes, sonham num local quando eles estão pelados,
sapatos, meu Deus, e aquela situação, fala assim, meu pai, ou então descalço na rua, ou com uma roupa mesmo, então aquilo vai trazer uma situação muito vexatória para a pessoa, e ela fica pensativa, meu Deus, e você quer logo que aquele sonho acabe, porque você tenta se esconder, caça um pedaço de papel, caça um outro local para você se esconder, e você tem um pesadelo, você sai correndo, procurando um local para se esconder. É assim com todos nós. Tinha um professor do seminário lá em Goiânia que ele dizia que se você for exagerar, sempre para mais, nunca para menos. Se você for convidado para um determinado local, você coloca gravata, coloca um paletó, e chegando lá, se não for aquilo tudo, você vai e tira. Mas imagine se for tudo aquilo, você chegar lá apenas com uma camisa social, imagine como vai ser complicado. Então, cada ambiente você tem uma circunstância, uma situação de investimento. E é exatamente sobre isso que o texto trata. O texto vai tratar sobre uma circunstância vexatória na vida do sacerdote. Nesta visão, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, se assim posso ilustrar com essa fala minha inicial, para mostrar como o profeta, como o sacerdote, ele ficou extremamente complicado, ele ficou numa situação difícil, porque aquela circunstância, além de ser extremamente vexatória, ainda havia um ser que estava o acusando. Então, nessa visão do profeta Zacarias, o sumo sacerdote Josué passou por uma situação frustrante. Ele passa por essa situação extremamente vergonhosa, que não estava em harmonia. O local era o altar, o local era o santo do santo, do tabernáculo, ou pelo menos no templo erguido, e ele tinha que entrar, ele tinha que fazer todo o preparatório do culto, mas ele não tinha as roupas certas. Ele não estava com a roupa legal para adentrar aquele espaço. Ele estava com as roupas erradas no lugar certo. Ele estava com as roupas erradas no lugar certo. Suas roupas, ou as roupas do sacerdote, que representavam a santidade, eles tinham todo um cuidado. Se pegarmos o livro do Êxodo, capítulo 20, nós veremos o cuidado que eles tinham que vestir com linho branco, trazendo todo um histórico por aquelas roupas, colocavam a estola sacerdotal, colocavam o turbante na cabeça, roupas geralmente brancas, linho branco, para testemunhar a santidade e a justiça de Deus. Mas a roupa exatamente dele estava imunda e indicava de fato a deplorável condição espiritual da nação de Israel nesse momento. O sacerdócio e o povo judeu, eles estavam numa situação difícil, mas o povo agora está se vendo livre de uma situação complicada, que era o cativeiro babilônico, só para os irmãos entenderem o contexto. Eles estavam saindo do cativeiro babilônico 70 anos naquele lugar, e agora eles estavam totalmente pacificados com aquele ambiente que outrora eles olhavam e falavam: é deplorável, nós não queremos, mas eles simplesmente aceitaram aquilo de bom grado. Mas deixa eu caminhar. Olhando esse texto então para nós cristãos, nós precisamos entender que nós temos que estar simplesmente em todo o tempo, em todo momento, com a nossa vida preparada, com o nosso caráter pronto, todos nós preparados para desempenharmos toda a boa obra. E é isso que nós precisamos de fato desempenhar. Como você tem andado diante de Deus? Como eu tenho trajado diante de Deus? Porque todo cristão precisa estar com a roupa certa, no lugar certo, porque nós não sabemos a hora e nem o dia da nossa partida. E é por isso que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre vai conclamar as pessoas para: prepara-te para encontrares com o Senhor, seu Deus. E é onde vem as ações, as intempéries, as dificuldades do mundo, a carne do diabo, para colocar sobre nós as dificuldades, para nós não pensarmos sobre isso. Deixa eu esclarecer isso bem na sua mente, sobre o que o texto está querendo mostrar.
todo discípulo, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda pessoa, nós entendemos assim a palavra do Senhor nos ensina. Nós somos como Cristo, nós somos como Tição, diz o texto, tirado do fogo. Pelo menos Deus está agindo, segundo o texto. Vocês puderem olhar o texto, perceberão que é a palavra que Deus está usando para Josué, dando uma palavra de ânimo para Josué, dizendo de uma maneira bem clara, bem enfática: Josué é para mim como Tição tirado do fogo. Tição, de fato, vocês sabem muito bem que é um pedaço de madeira que se encontrava queimando e cujo fogo foi apagado, mas que traz em si as marcas da fuligem, traz as marcas de algo que aconteceu, do sofrimento que aquela pessoa enfrentou, passou por circunstâncias horrendas e horripilantes na sua empreitada. Verso 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este o Tição tirado do fogo? Tirado do fogo por quê? Porque todos nós nos encontramos debaixo da ira de Deus, como bem colocou o presbítero Genivaldo. Nós lemos em Romanos sobre essa questão. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. E todos, de uma maneira geral, segundo os atos pecaminosos de Adão, estão debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus, por causa do pecado, sob o domínio do príncipe do inferno, que de fato está agindo e interagindo na vida das pessoas, que é Satanás. Que é citado nesse texto do capítulo 3 do livro de Zacarias, tentando então, ele se coloca tentando então Satanás, tentando se opor ao sumo sacerdote para que esse não cumprisse assim o ministério sacerdotal que Deus havia dado para ele. E é uma frase muito interessante de um homem, escritor americano, que vocês devem conhecer, já leram ele, de Philip Yancey. Philip Yancey, ele vai dizer o seguinte: graça é Deus fazendo tudo o que a quem nada merece. Graça é Deus fazendo tudo a quem nada merece. E ele diz: misericórdia é Deus não dando ao homem de fato, à mulher, ao ser humano, o que de fato ele merece. Nós não merecíamos o céu, ele nos deu o céu. Nós merecíamos o inferno, ele não nos deu o inferno. Então, olhando para o texto de maneira rápida, nós vemos um texto que trata sobre o contexto da escrita de Zacarias. O cativeiro babilônico, como já citei pelos irmãos, havia terminado, a nação agora estava clamando. Neemias, ele escreve, os irmãos citaram hoje pela manhã, Neemias está agora contente, ele faz todo aquele preparo, muito triste e tal, e o rei autoriza, ele volta para construir ali os muros. Aí entra o livro de Esdras, nesse contexto muito interessante. E é nesse intervalo que o próprio texto sagrado vai mostrar que a nação estava tomada por 4.000 sacerdotes, e esses 4.000 sacerdotes estavam votando juntamente com um homem chamado Zorobabel. Esdras capítulo 2, verso 36 a 39. E esses homens se encontravam em um estado deplorável. Eles não estavam comprometidos mais com o reino de Deus. Na época de Neemias, na época do sacerdote Esdras, quando a nação volta do cativeiro babilônico, eles estavam totalmente fora ou desorientados, sem qualquer compromisso com a obra do Senhor. Então, na época de Neemias, os sacerdotes deixaram o sacerdócio e foram para os campos para plantar, negociar com comerciantes. Eles abandonaram o sacerdócio. A casa de Deus estava desamparada, ninguém se importava com a casa de Deus, ou pelo menos com os cultos estabelecidos ali em Babilônia. Havia casamento misto sem precedente, havia divórcios sem precedente, e os sacerdotes eram coniventes com tudo isso e aceitavam isso de maneira passiva. Se nós pegarmos um livro contemporâneo, o próprio livro de Malaquias vai falar sobre isso, sobre essa situação difícil que o povo estava enfrentando. Eles deixaram de ensinar a lei de Deus e fizeram muitos homens e mulheres tropeçarem. Deus então tornou esses sacerdotes indignos para cumprir
a sua obra, porque toda vez que eles abriam a boca, eles não abençoavam, eles amaldiçoavam. A bênção não era bênção, mas na verdade era uma maldição. Mas diante desse quadro caótico que eu pintei, coloquei para os irmãos, de uma maneira muito rápida, muito sucinta, para mostrar para vocês que no quadro caótico que você vive, no quadro caótico que eu me estabeleço, que eu vivo, nós temos um Deus que externa a promessa de restauração. Nós temos um Deus que não permite que este fogo da provação continue queimando, porque este Deus tem mão poderosa para tirá-lo como quem tira um tição do fogo, para que ele possa ser apagado, e assim este Deus o regenera, o restaura com grande poder, graça e também misericórdia. A cena de fato é um tribunal. O capítulo 3, por favor, continue com a sua Bíblia aberta. O capítulo 3, do verso de 1 a 10, é um tribunal estabelecido. A visão do profeta Zacarias é um tribunal que está posto. Nós temos o ofensor, que foi a pessoa que praticou o delito, no caso, Josué. Ele é culpado e está diante do juiz para ser julgado. Nós temos o acusador, que é Satanás, o que se opõe a Josué e conhece todos os pecados de Josué. Nós temos também o advogado que se apresenta, o próprio anjo. Se vocês perceberem, nós gostamos muito disso. Aparece anjo em letra maiúscula, e nós sabemos o que isso significa, que aqui é a pessoa de Jesus Cristo, mesmo não encarnado, ou seja, Jesus Cristo já existia, claro, os irmãos sabem muito bem disso. Então aqui antes da encarnação, Jesus Cristo ele era o anjo do concerto, anjo em letra maiúscula, se vocês puderem ver no texto sagrado. Então nós temos o próprio anjo que está argumentando de maneira muito clara, defendendo Josué. Mas então o texto também descreve uma decisão nesse tribunal que nos são apresentados: a justificação e a santificação. Verso 3, vamos lá. Olha, Josué, trajando de vestes sujas, estava diante do anjo. O pecado do sacerdote descreve a ação do sacerdote, trajando vestes sujas. Josué estava no altar, Josué estava com suas vestes sujas, ou seja, a sua vida não condizia para estar na presença de Deus, prestando o serviço do culto como sacerdote que ele era. E então de repente, sem mais nem menos, ele estava lá fazendo a obra do Senhor, mas de forma indigna. Ele não estava com a dignidade necessária para fazer a obra. Preste atenção nisso. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. A vida vem antes do ministério. Isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Se nós pegarmos Isaías capítulo 5, dos versos 18 a 22, nós temos uma série de ai é destruição, caia fogo do céu, me destrua, ai dos que se ajuntam casa a casa, ai dos que seguem a bebedice, ai dos que vivem na iniquidade, ai dos que o mal chamam de bem, o bem chamam de mal, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber vinho, ai dos que são, e assim ele está invocando a maldição, porque ele olha para aquela nação e não vê homens santos, não consegue contemplar mulheres buscando santidade, jovens que não tenham compromisso com Deus. Então Isaías fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas antes mesmo dele falar, ou mesmo dele ter o seu ministério, desenvolver o seu ministério, nós temos o capítulo 6, e ele olha para ele mesmo e diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Antes dele apontar de fato os erros alheios, ele olha para ele e ele percebe que ele é indigno para estar também na presença de Deus. Até que então o anjo vem, capítulo 6 de Isaías, e toca também a boca de Isaías, para Isaías ter condições de ser apresentado diante de Deus. Josué também está no templo, Josué está no altar orando pelo povo, mas suas vestes estão sujas. Havia pecado na sua vida, havia sujeira nas suas mãos, havia impureza na sua mente, havia cobiça nos seus olhos, havia injustiça nos seus atos. Então a tradição judaica, interessante isso, sugere que Josué era culpado devido
a miscigenação, a mistura que houve ali, Deus disse: tome cuidado com esse negócio de casamento misto. Tome cuidado para você não casar com adoradores de deuses estranhos. Tome cuidado, porque o povo não estava nem aí. E houve toda essa situação. Esdras capítulo 10, versículo 18 vai falar sobre isso. A sujeira que é descrita no verso 3. Olha, Josué trajando vestes sujas estavam diante do anjo. Josué trazendo vestes sujas. Isso aqui no original hebraico, a raiz da palavra imundo, da adjetivo imundo, remete a excrementos humanos. O que o texto na verdade está dizendo: olha, Josué trajando vestes sujas. Olha, Josué trajando vestes tomadas por fezes humanas. É isso que o hebraico traduz, mas ao menos não quis colocar aqui. A raiz da palavra é essa. É como se Deus olhasse para Josué e percebendo: Josué, mas como você se apresenta diante de mim com suas vestes tomadas de fezes humanas, Josué? O sacerdote está nessa circunstância. As fezes humanas que trazem uma dimensão de horror. E Deus, quando olha, ele sente nojo, falando: nada, quem consegue? Algo terrível, um odor terrível, que nós temos que limpar, limpa logo, limpa. E é isso que, de fato, a visão do profeta Zacarias está dizendo. Olha, Josué estava dessa maneira diante de Deus. Ele trazia as vestes sujas de excrementos humanos, vestes humanas. Hoje nós somos, de fato, uma raça, nação, povo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que o texto está dizendo. Pastor, mas isso trata sobre os pastores, aí só trata sobre os presbíteros, a liderança. Não, porque nós todos somos sacerdotes reais, povo de propriedade. Cada um de nós temos um livre acesso à presença de Cristo. E a pergunta então que o próprio Cristo faz para nós: como nós estamos trajando, como nós estamos vivendo, como nós estamos estabelecendo a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus. Haja visto que daqui a alguns anos, certamente, muitos de nós aqui não estarão mais. Estarão adentrados agora na eternidade. E essa eternidade é que fará toda a diferença: céu ou inferno. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, no caso de Jesus Cristo. Como nós nos apresentamos nessa noite para tomarmos a Santa Ceia de Cristo Jesus, algo que Ele estabeleceu para nós tomarmos? Como nós estamos nos apresentando às terças-feiras? Como nós estamos apresentando às quintas-feiras? Como nós estamos apresentando aos sábados e aos domingos? Mas como nós estamos nos comportando na sociedade utinguense? E a palavra do Senhor bem nos ensina em Eclesiastes capítulo 9, o verso 8, quando diz: em todo o tempo seja alvo as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Verso 5. E disse: eu punha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Quando o texto descreve que põe um turbante sobre a cabeça dele, automaticamente entende que ele tinha perdido o turbante. O turbante havia, e o turbante era o símbolo maior da autoridade sacerdotal. Se pegarmos, e faltaria tempo para mostrar para os irmãos como essa visão do sacerdote com seu turbante, com a sua estola sacerdotal, e na frente tinha 12 pedras preciosas que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e isso iria assim sucessivamente. Mas disse que no verso 5, coloca, porque ele perdeu a autoridade. Alguns anos, na cidade de Guanambi, quando lá morava, aconteceu de uma menina ficar possessa. E a menina ficou possessa não um dia nem 2 dias, a menina ficou possessa por meses. Ao ponto dos pastores da cidade reunirem tudo, fizeram um pacto dos infernos com aquela menina quando era pequena. Os pais eles se converteram. Eu misericórdia, foi uma escassez lá na cidade. Meu irmão participou uma certa feita de uma vigília lá numa casa, e essa menina ficou possessa. Quando chegou em casa, ele não conseguiu dormir.
Tamanha foi a cena. Você viu de terror? É o que ele conta. Naquela noite ele ficou orando a Deus, dizendo: meu Deus, amanhece logo o dia, porque ele não estava suportando tamanhas cenas que ele viu lá naquela casa, com aquela possessão demoníaca. Mas enfim, a menina estava possessa. Então chama os pastores, um pastor passa 4 ou 5 horas trancado num quarto junto com o outro, repreende, tira a porta, vai para aquele negócio todo. Até então que um desses chegou lá: o que está acontecendo aí? A menina está possessa e tal. E ele foi entrando. Aí o Satanás, o demônio que estava lá naquela pessoa, naquela menina, disse: quem é você? E vai, escacha a vida dela. Você faz isso, você faz aquilo. Eu sei que você anda naquele negócio. Você faz isso. Ele chegou todo cheio de si. Ele chegou cheio das autoridades. Mas o que é interessante é que esse inimigo das nossas almas, ele não olha apenas a casca, mas ele olha os atos que nós temos praticado e ele nos acusa. Aquele homem queria chegar diante daquela possessão demoníaca sem autoridade, tirou o turbante dele no mesmo momento. No mesmo ato, falta de autoridade, e Satanás dele derrota. Turbantes sujos, falta de autoridade. E então, quando ele sai daquela sala, daquele quarto, lembro que o pastor da igreja presbiteriana falou: gente, mas eu fiquei com dó dele. Ele saiu, a primeira coisa que ele encontrou foi um sofá, e ele ajoelhou no sofá e chorava, ele clamava: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Satanás jogou na cara dele muitas coisas. Josué está sendo turbante. O pecado lança o próprio. O pecado tira a autoridade. O pecado tira a unção. Josué estava sendo desqualificado pelo seu pecado. E é isso que ele faz. O pecado nos desqualifica de entrarmos no céu. O pecado é a única ação que o homem fez que é capaz. Nós temos que olhar para o nosso pecado e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. O seu pecado, o meu pecado faz distanciamento entre nós e o nosso Deus. O pecado rouba do crente, rouba do filho e da filha do reino a autoridade espiritual. Perdemos a alegria da salvação, como bem descreve o salmista. Perdemos a unção do Espírito Santo. Perdemos o poder para fazer obras maiores do que Cristo nos ensinou em sua palavra. Perdemos o sorriso de Deus. O pecado tira tudo isso de nós. E é por isso que o profeta, é por isso que o sacerdote, juntamente com o profeta, narrando essa história, diz: coloque o turbante sobre a cabeça dele, porque o profeta está sem autoridade. Mas vamos ao verso 1. Vamos lá. Verso 1 para a gente. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, estava à mão direita dele para lhe opor. Satanás estava ali para se opor. No verso 1 nós temos a oposição. Satanás está tentando as pessoas nesse momento. A mim, a você, todos nós somos tentados. Falamos sobre isso na escola dominical com os adolescentes. Satanás está tentando, no contexto mais sagrado, Satanás está tentando o sacerdote Josué na igreja. Percebe isso? Satanás está tentando no lugar mais estratégico, ao lado direito. Satanás está tentando na hora mais importante, quando o sacerdote estava orando pelo povo. Satanás nos espiona 24 horas do dia. Ele procura brechas nas nossas vidas. Aí muitos dizem assim: Satanás não existe não, pastor, é conversa furada. Tá, tudo bem, isso para você, na sua opinião. Mas ele existe, está atuando nas pessoas, tentando matar, roubar e destruir, que essa é a ação
dele na vida das pessoas. Ele procura uma fenda, ele procura uma brecha em nossas vidas para colocar alguma cunha, uma mão de força, um pé de cabra para fazer aquilo aumentar, e vai aumentando e aumentando. Quantos não são os casais que são tomados por uma coisa significante que vira um boom? Porque Satanás está colocando um pé de cabra nessa fenda do seu casamento, nessa fenda da sua família, nessa fenda dos seus negócios, nessa fenda da sua espiritualidade, para aumentar. E é isso que ele faz, ele fica vigiando como leão. Mas quem é Satanás? Satanás é aquele que faz oposição a mim e a você. Quem é Satanás? Ele é o opositor de todo o perdão. Ele diz: não há mais perdão para você. Você está condenado, quieto, pode parar, não vai na igreja não adianta buscar Deus, não adianta ler a Bíblia, o que você fez é muito sério. Ele é o opositor de todo o perdão, ele é o opositor de toda a graça, ele é o opositor de todo o amor, ele é o opositor de toda a misericórdia, ele é o opositor de toda a justiça, de toda a verdade que liberta. Ele se opõe contra tudo aquilo que Deus quer fazer na vida do homem e na vida da mulher, para restaurá-los, para dar-lhes um lugar de dignidade ao lado direito de Deus. E é exatamente esse lugar que ele pega. Estava diante do anjo e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Ele se coloca, ele se posiciona, ele não gosta, ele te odeia, ele quer te destruir. Ele é o mantenedor da culpa, ele é o grande sequestrador, ele é o grande rememorador de nossas culpas, das nossas tragédias, daquilo que de mais ruim aconteceu conosco lá no passado. Ele vai sempre fazer com que você venha rememorar, para você não ter paz, para você não ter tranquilidade. É isso que ele faz, porque ele está fazendo isso. Verso 1: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e o diabo, Satanás, estava à mão direita dele para lhe opor. E esse é o adversário que nós temos. E esse adversário descobre os pontos fracos do caráter que nós temos e nos ataca, os defeitos secretos que nós temos e os proclama. O menor indício de deslealdade e exibe para todos verem. Ele joga lama nas pessoas, ele as acusa e as condena. Quando oramos, ele nos ataca. Quando nos achegamos à mesa do Senhor, ele olha para nós e vê: você não tem condições, vê a frieza que há em nós, e bate palma e começa a se alegrar: você não pode tomar Santa Ceia, você não é digno, etc, etc. E assim ele faz. Ele nos acusa até quando estamos vivendo uma vida santa. Capítulo 1 do livro de Jó. Jó porventura ou debalde serve ou teme a Deus? Jó, vivendo a sua vida em santidade, ele acusa a santidade de Jó. Satanás não pode atingir somente Jesus Cristo, mas ele pode atingir a cada um de nós. E é por isso que nós temos que recorrer a Cristo. É por isso que nós temos que, como de fato Jesus Cristo olha para, faz aquela figura, aquela analogia, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria agitar você como uma galinha nos seus pintinhos e coloca debaixo, assim eu queria fazer com você, Jerusalém. E é exatamente isso que ele faz com aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se aproxime, se achegue, se coloque debaixo das asas de Cristo. Que poderá fazer o maligno? Que poderá fazer? Nada. Diante de todo esse caos e muitas dificuldades que nos mostra o texto, há uma possibilidade muito grande de restauração. O verso 1 então diz que o indigno foi feito digno na presença do Eterno. Verso muito lindo, porque Satanás está se opondo, dizendo assim: ele aprontou, ele foi um adúltero, ela foi uma prostituta, ele foi um beberrão, ele foi um alcoólatra, ela foi, se opondo, dizendo: o senhor vai aceitar, o senhor vai colocar ele, o senhor vai. Calma, moço, calma, porque existe restauração. O indigno é feito digno
na presença de Jesus Cristo. É isso que o texto ensina. Josué estava diante agora do anjo do Senhor. Anjo em letra maiúscula, como eu disse, é a própria pessoa do Cristo. O anjo que agora vem para consertar. O anjo do conserto que conserta todas as nossas dificuldades. Mesmo tendo as roupas, mesmo tendo as suas roupas sujas, o Cristo entra com providência para nos lavar com o seu sangue, com os seus atos de justiça. Ele é rico em misericórdia. Ele pega o indigno e o transforma digno. Ele pega o caído e o levanta. Ele pega de fato o prostrado e coloca. Ele pega o triste e dá alegria. Ele faz, mas Satanás se opõe, não contra propriamente ele, mas se opõe contra a igreja de Cristo. Mas o senhor vai fazer isso? Satanás não tem poder sobre a igreja quando a igreja está refugiada em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é o nosso advogado. Deus mesmo é quem repreende Satanás. O Senhor Jesus Cristo é o nosso escudo. Ele é quem sai em nossa defesa. Deus mesmo é quem nos dá essa vitória. Satanás é acusado, mas é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso advogado de defesa. Satanás, ele vem para destruir, mas Jesus vem para dar-nos vida abundante. Satanás vem para nos acusar, mas Jesus vem para nos defender. E aí Paulo, eu faço questão, abramos as nossas Bíblias, Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Romanos capítulo 8 é um texto muito conhecido, os amados irmãos. Eu quero convidá-los para nós fazermos essa leitura a uma só voz. 1, 2, 3 e 33. Quem tentará contra os eleitos de Deus? É o quê? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. à direita? Satanás vai lá nada direito. Josué está lá, percebe o lugar que Cristo está. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ressuscitou, o qual está à destra à direita de Deus Pai para nos livrar, nos salvar, nos redimir. Mas o indigno na presença, ele está na presença do anjo. Como nós estamos aqui nessa noite, santa noite de Santa Ceia, nós estamos diante do Senhor. O anjo do conserto está aqui para nos consertar diante daquilo que nós fizemos de mais terrível, de mais complicado. O anjo do conserto conserta, porque consertou a vida de Josué. Verso 2. Mas o Senhor lhe disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este que te são tirado do fogo? E esta restauração, ela pega o indigno e o transforma digno para estar na presença do Senhor. Mas esta restauração também, que nos mostra o texto, ela é baseada na graça eletiva de Deus. Antes de termos escolhido, Ele sabia quem éramos. Ele conhecia os nossos pecados. Ele conhecia as nossas fraquezas. Ele sabia dos nossos fracassos. Ele sabia dos nossos deslizes. E Ele não nos escolheu porque nós éramos especiais. Somos especiais porque Ele nos escolheu. E há um texto muito bonito, se os irmãos quiserem abrir, Deuteronômio capítulo 7, verso 7 e verso 8. Diz o texto: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, vos resgatou da casa da servidão. E é isso que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó quer fazer com cada um de nós, nos resgatar da casa da servidão, onde Satanás é aquele grande carrasco, aquele senhor que fica com a chibata batendo,
bate, bate, e você está coagido no cantinho, até então que entra o grande libertador e vem nos socorrer, vem nos ajudar. Ele diz: quanto é o preço? Não tem preço para resgatar essa vida. Jesus diz: quanto é o preço? Diga, ao preço é a sua vida pela vida dele. Ele diz: eu pago, eu tiro meu filho e a minha filha da casa da servidão, porque é isso que a Santa Ceia representa para nós. Um Cristo sendo morto, um Cristo dando nova perspectiva para o caído, dando alegria para o triste. É isso que Cristo faz, porque de fato a morte de Cristo houve uma remissão, remiu, atraiu, chamou tantos quantos possíveis fossem os eleitos. Ele nos amou quando nós éramos indignos. Deus fez tudo isso para mostrar tão somente que parte dele, a ação é dele. Deus não escolheu você porque você era santo, mas escolheu você para fazer de você um santo, mesmo sendo um pecador. Deus não escolheu você porque você era obediente, mas Deus escolheu você para ser um obediente à palavra dele. Deus não escolheu você porque você creu, mas Deus escolheu você para que você pudesse crer. E assim vai. Deus, de fato, não escolheu você porque você era digno. Ele escolheu por amor a Ele mesmo, por aquela promessa que Ele fez com Abraão, quando Ele disse: Abraão, sai para fora, Abraão. E Abraão sai: olha os céus, Abraão. E Abraão olha os céus: vê, Abraão, quantas estrelas tem no céu, Abraão. E Abraão: sim, Senhor, são muitas. Conte, Abraão, eu não tenho como contar. Esta vai ser a sua descendência, Abraão. Porque Ele escolhe, Ele chama, Ele vai remir, Ele vai nos levar assim para as nações celestiais. Deus arranca Josué da fornalha do pecado, e é isso que Ele está querendo. O texto quer nos mostrar nessa noite que Ele tem tirado homens e mulheres desta fogueira da ira de Deus. O tema dessa pregação, desse sermão: purificando os sacerdotes. E para purificar, e para a purificação acontecer, é preciso, daqui eu quero concluir com os irmãos nessa noite. Para acontecer essa purificação, o verso 4 nos ensina: tomou a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito do passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Lá no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, existia uma mulher chamada Bete Maluquinha Mão de Seda, nas favelas do Rio de Janeiro. Essa Bete Maluquinha Mão de Seda, ela era tão baixa que ela já não usava roupa, ela morava num prostíbulo. E ela não tinha mais nenhuma projeção, simplesmente ela achava que a vida dela não tinha mais fim, então ela nem se vestia, já ficava pelada esperando os homens, prostituindo, e assim se prostituindo. Até então que os missionários subiram os morros ali do Rio de Janeiro, e encontrou a palavra dela, falou: vem. Ele falou: não, nós não viemos fazer isso, tem como a senhora se cobrir aí? Não, mas eu estou assim cobrindo. Não, mas se cubra. Então ela pegou lá, jogou um lençol sobre lá e veio, então eles começaram a falar daquilo que Deus, daquilo que Cristo tinha para ela, ao ponto de que quando eles terminam de falar, aquela mulher está de joelho aos pés deles, dizendo: eu quero mudar de vida, me ajude. E exatamente isso que o verso 4 nos ensina: tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tira-lhe as vestes sujas. E ela disse: eu quero Jesus. E a partir de então aquela moça passa a ser uma missionária envolvida naqueles morros para resgatar outras vidas iguais a ela. Tire as vestes sujas. Não podemos continuar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus com vestes sujas, com a vida impura. Josué não pôde purificar a si mesmo, as vestes estavam nele, mas teve que ter uma ação de fora para tirar as vestes sujas. Tire! Só Deus pode restaurar a sua vida, a sua alma, a minha alma e as nossas almas como estamos. Só Ele pode purificar a nossa consciência, o nosso coração, as nossas vidas. E te vestirei de finos trajes, disse o verso. Continua o verso 4. Literalmente no hebraico: vestirei
suas vestes de festa. Sua roupa de festa é Cristo que prepara, que veste em você e em mim. Olha, se livre dessas coisas velhas, se livre dessas coisas sujas. Ele está dizendo a Josué: vestes, se vista agora da glória e da beleza de Cristo Jesus. O mesmo Deus que nos purifica é o mesmo que nos justifica. O verso 5: para que essa purificação aconteça, é preciso tirar as vestes sujas. Verso 5, diz o texto, nós já lemos, mas faço questão enfaticamente de ler. E disse: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Ele está sem um turbante, mas agora bote um turbante limpo. Põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Restaura-lhe a autoridade espiritual. Deus não apenas apaga as nossas transgressões, mas nos devolve a alegria da salvação e a autoridade espiritual. O filho pródigo pensou, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que não tinha mais jeito para ele. E ele então recebe do pai uma notícia muito boa: vem, meu filho, traga vestes novas, coloque vestes, traga ali um anel e coloque também no dedo. Põe-lhe turbantes limpos sobre a cabeça. Nós precisamos, irmãos, entender que em Cristo Jesus nós temos toda a autoridade. O turbante está sobre as nossas cabeças. A minha conclusão, o verso 7. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O verso 4, o verso 7, perdão. Quando o anjo declara ao sumo sacerdote, o anjo do conselho: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus estatutos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Duas observações rapidinho aqui que nós precisamos fazer. Primeiro, se você seguir os meus caminhos. O que isso significa no verso 7? Quais são os caminhos de Deus? O que isso significa? Andar no caminho de Deus. Eu posso simplificar isso dizendo uma coisa para vocês: andar nos caminhos de Deus é ser como Deus. Ele diz: quando você começar a viver como eu, viva uma vida como eu, seja como eu. Lá em 1 Pedro ele vai falar: seja santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, de fato, de maneira bem enfática também, ele vai trabalhar essa ideia: ser pois meus imitadores. E você fala assim: pastor, você está ficando maluco? É possível alguém ser como Deus, andar como Deus, viver como Deus? Tranquilamente. É só seguir a palavra do Senhor, viver a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos. E é o que Deus espera da igreja, é o que Deus espera de cada um de nós que aqui estamos. Nós temos que nos portar, nós temos que nos colocar como pequenos cristos numa sociedade carente de referenciais. E Paulo diz: sejam meus seguidores ou meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E a igreja precisa entender, como nós precisamos entender, este princípio de andar. E andar, eu poderia abrir um leque muito grande de circunstância, situação, mas pegando apenas o próprio o Noé, pegando Enoque e tantos outros personagens que andaram com Deus, achou graça diante de Deus. E aí a pergunta que não quer calar: como nós estamos andando na terra dos viventes? Como nós estamos andando neste mundo de pecado? De que forma a igreja tem se comportado nessa sociedade? Só lembrar uma coisa para você, meu irmão: a porta do céu é muito estreita. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não somos, pelo simples fato de sermos religiosos, não nos coloca no céu. Pelo simples fato de vir à igreja, não nos coloca no céu. Pelo simples fato de andar com a Bíblia debaixo do braço, não nos coloca no céu. É preciso ter mais compromisso, é preciso ser mais enfaticamente mais homens e mulheres que busquem a presença
de Deus, ao ponto de bater no peito, sede, pois, meus imitadores. Imite o meu caráter, imite a minha santidade, imite a minha pureza. O que nós precisamos dizer, como já me enfatizei, a porta do céu é muito estreita. Não brinque de ser crente. Satanás não brinca de ser o nosso inimigo. Nós não podemos brincar com os seus desígnios, com o seu poder. Mas a segunda coisa, nós olhamos para esse texto, duas condições: sim, seguir os meus caminhos, mas há uma segunda observação que o texto nos coloca, uma condição que o texto coloca no verso 7: observe os meus preceitos. Isso também pode ser traduzido do hebraico: fique sob minha responsabilidade. Fique sob minha responsabilidade. Eu posso deixar o meu filho aqui, pastor? Pode, mas não, ele está sob a minha responsabilidade. Se preocupe não. Pastor, se eu tenho como levar meu filho para tomar banho no rio, mas é perigoso demais aquele lugar lá, a mulher briga com o marido. Não, mas vai com o pastor. Aí eu falo para a mulher, eu falo, não, meu irmão, pode ficar preocupada, porque ele está sob a minha responsabilidade. Eu vou levá-lo, eu vou trazer de volta. E é isso que Deus está dizendo no versículo 7. Ande nos meus caminhos e observa que vocês estão sob minha responsabilidade. A responsabilidade, claro, de Cristo Jesus. Nós precisamos compreender e entender, meus irmãos, que nós estamos buscando a fidelidade, buscando a santidade, buscando de fato essa pureza que é tão essencial para a vida dos crentes e a vida da igreja de Cristo Jesus. E isso significa que você está sob a responsabilidade, as mãos potentosas de um Deus que tudo sabe e que tudo vê. Alguns de vocês que aqui nessa noite estão, ainda não receberam esta salvação. Você pode estar pensando, pastor, mas tudo isso é bonito, mas como eu faço para ter essas vestes? Como eu faço para ter isso tudo que tu falou aí nessa noite? Como é que eu faço? Você está diante de Deus nesse instante. Nesse momento, Cristo está presente nesta casa de oração. Basta com somente você olhar para dentro de você e se questionar: como é que você se encontra nesse momento? Como é que as suas vestes estão imundas? Você precisa se tirar dela. Tire essas esses velhos trapos de imundície, desse sofrimento que você vive, dessa vida que você fala: meu Deus, só me falta morrer, porque eu já não aguento mais essa vida. É muito para a minha cabeça, é muito para mim. E é isso que o texto sagrado faz questão de enfatizar. Você que ainda não se vestiu das vestes da salvação, você que ainda não está preparado para encontrar com Cristo, e o Cristo diz: se conserte. Hoje é uma noite de se consertar. Ele está oferecendo a você essas vestes de salvação, oferecendo a remoção das roupas velhas, das roupas sujas que o mundo tem colocado sobre você. E nesse instante o Cristo diz: venha a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje o Senhor quer fazer morada em seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Cuidado.